Bom dia, irmãos. Bem-vindo a mais um culto de domingo em que nós podemos estar juntos, unidos através desse vídeo, a qual temos procurado com dedicação estar transmitindo esses cultos à igreja para que, reunindo as famílias em suas casas, tenhamos como objetivo único estarmos glorificando o nome do Senhor. E eu quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada família, fazendo com que esse momento seja um momento para estarmos nessa comunhão plena com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a graça revelada em Cristo Jesus e faz com que a sua paz tome conta do nosso coração. E por isso nós temos motivos grandiosos para estarmos louvando o nome do nosso Senhor. Na nossa edificação nessa manhã, nós queremos dar sequência àquilo que propomos no domingo passado em falar a respeito da igreja em Éfeso. Nós estivemos falando sobre os períodos em que a igreja esteve vivenciando no seu tempo, na sua história,
tendo uma importância muito significativa em estar fazendo com que o aumento dos discípulos de Jesus se tornasse crescente, e como nós vimos no segundo período da igreja, que está relacionado com a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos, ali relacionado com a maneira como eles viviam em amor e expressando uma fé firme na pessoa de Cristo Jesus. E hoje pela manhã, daqui a alguns domingos, nós queremos estar exatamente enfatizando os ensinamentos que o apóstolo Paulo nos trouxe através da carta aos Éfesos. A carta tão importante que, segundo muitos estudiosos, comentaristas bíblicos, eles consideram que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso é conhecida como um tipo de princesa de todas as suas cartas. Tamanho a importância que ela tem, tanto no aspecto doutrinário como no aspecto de vida prática, o estilo de vida que ele ressalta a respeito de que os crentes, seguidores de Cristo Jesus, devem estar vivenciando. E para isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no texto que se encontra em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a primeira parte deste capítulo, que nos traz um fortalecimento e uma fundamentação da nossa fé de maneira muito especial. Nós vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos estar orando, pedindo que Deus venha estar falando aos nossos corações através desse estudo. Glorificamos o Teu nome porque o Senhor é Deus grandioso. E queremos Te rogar, ó Pai, nesse momento, que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, edificando a nossa vida. Por isso, queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. É o que Te oramos, no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito interessante a gente observar a realidade que o apóstolo Paulo veio a estar escrevendo para a igreja de Éfeso, mas uma coisa é muito necessária a gente sempre estar lembrando relacionado às cartas que Paulo escreveu às igrejas. Elas não eram uma coisa assim exclusivamente destinada para aquela igreja. As cartas circulavam de igrejas em igrejas, levando uma edificação constante, sendo endereçada para uma certa igreja, mas através da comunhão que as outras igrejas tinham, podiam ser edificadas por aquilo que o apóstolo Paulo trazia como conhecimento e orientação de Deus
para a vida daqueles irmãos. E a carta aos Éfesos, ela tem uma visão panorâmica muito específica e prática para o nosso conhecimento. E a primeira coisa que precisamos ter noção é justamente dessa visão panorâmica que você pode observar ali, estando com a sua Bíblia aberta, nos 2 primeiros versos. É muito fácil a gente perceber que o autor da carta é o apóstolo Paulo, mas em alguns outros versos dentro da carta, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele estava num momento muito específico no seu ministério. Capítulo 3, verso 1, ele, ao iniciar a sua palavra ali, ele vai se identificar como prisioneiro em Cristo Jesus. E, a mesma forma, ele também vai repetir no verso 1 do capítulo 4, como trazendo uma identificação a respeito do momento em que ele estava quando escreveu a carta à igreja de Éfeso. Tanto que essa carta, como outras cartas que Paulo escreveu, são chamadas de cartas da prisão, porque Paulo estava em prisão domiciliar. Como você pode depois conferir em Atos capítulo 28, o momento em que Paulo estava em Roma, estando preso ali devido aos decretos de Roma, devido às artimanhas dos judeus contra ele, ele dali começou a escrever carta para algumas igrejas e uma delas foi destinada, como você pode perceber também ali no verso 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que se encontram na cidade de Éfeso. Pessoas que haviam se convertido através do trabalho de Áquila, de Priscila, de Apolo, do próprio apóstolo Paulo, fazendo com que a comunidade dos discípulos de Jesus na cidade de Éfeso crescesse e sabendo que era uma cidade que tinha originalmente se tornado uma colônia grega, mas também a capital da província romana na Ásia daquele tempo e tinha como um dos princípios mais cultivado na vida da cidade era o culto à deusa Diana, circunstâncias em que mencionamos no estudo do domingo anterior, falando a respeito da realidade religiosa, cultural existente na cidade de Éfeso. Mas a mensagem da carta de Paulo, ela tinha um objetivo muito específico. A sua mensagem era o que Deus fez por meio de Jesus Cristo e ainda continua fazendo pelo seu Espírito ao longo do tempo e ao chegar até os nossos dias hoje, a fim de edificar uma nova sociedade. Essa sociedade que o apóstolo Paulo chama de igreja, que de uma forma muito clara você vai identificar isso no verso 22 e o verso 23 do capítulo 1 deste livro. E o tema central, que é essa nova sociedade em Deus, que é a igreja, ela vem recheada de todo um ensinamento relacionado à eclesiologia, à vida da igreja. E Paulo escreveu essa carta provavelmente entre os anos 61 a 63 depois de Cristo. E ela tem um esboço, uma divisão muito fácil da gente estar percebendo dentro do texto. O verso 1 e o verso 2, uma introdução do verso 3 até o verso 10 do capítulo 2, Deus, através do apóstolo Paulo, trazendo orientações sobre a nova vida que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, o surgimento dessa nova sociedade que é a Igreja de Deus, do versos 11 do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 21, do verso 1 do capítulo 4, começa ali a segunda metade do livro, aspectos tremendamente práticos em apresentar novos padrões de vida que Deus estabelece para essa sociedade chamada igreja e os novos relacionamentos, da forma como eles devem se desenvolver por aquilo que Deus orienta a partir do capítulo 5, em mostrar os relacionamentos conjugal entre pais e filhos, senhores e senhoras, principados e potestades que haviam um domínio, mas conclui o livro com uma saudação
muito específica, dando isso como uma realidade de gratidão à vida de todos os irmãos da igreja em Éfeso. Mas a saudação principal você vai encontrar logo no início do livro, quando Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E ele saúda: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente pode simplesmente generalizar isso, achando que era uma saudação comum que o apóstolo Paulo vinha estar manifestando, porque você vai encontrar ela no início de todas as suas cartas. Mas isso tinha uma realidade tremendamente proposital. É como se você, ao chegar na igreja, tendo a possibilidade, quando tudo voltar ao normal, de ter a comunhão com todos os irmãos, encontrar uma pessoa, você, ao apertar a mão e perguntar: está tudo bem? Automaticamente a pessoa vira para você e diz: não, tudo bem, que bom ver você. E dali vai um cumprimento como um bom dia, ou as pessoas de linha pentecostal, o hábito de desejar a paz do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele utiliza esses dois termos, e quero repetir de forma bem proposital e bem específica, porque neles tem um ensinamento muito profundo. Graça era a saudação encontrada entre os gregos. Porém, a graça, sendo essa saudação grega usada na época de Paulo, ela vinha passar a ter um reflexo muito profundo na pessoa de Cristo Jesus, aonde ele procura mostrar que essa graça, ela se reflete através daquilo que Jesus Cristo fez a favor dos nossos irmãos em Éfeso e fez a favor de cada um de nós. E a paz, associando a graça, que era a saudação judaica, shalom, em desejar a paz do Senhor para os irmãos. E quando Paulo faz essa associação, é como se ele dissesse assim: a paz verdadeira que nós recebemos, ela vem pela manifestação da graça em Cristo Jesus. E isso é extremamente necessário na vida de todos aqueles que o apóstolo Paulo chama de santos e fiéis, encontrados na cidade de Éfeso, que formava a sua igreja, formada por seguidores de Cristo Jesus, sabendo que a paz necessária que eles precisavam ter de forma abundante nos seus corações, independente das circunstâncias que vinham a passar, estava relacionada com a manifestação da graça de Cristo, sendo favorável à vida de cada um desses irmãos. E a partir do verso 3, a gente vai ver o primeiro tema que o apóstolo Paulo trabalha na vida desses irmãos, e tema profundamente doutrinários que são ensinados no princípio reformado para as nossas igrejas nos dias de hoje, e que precisamos não apenas compreender, mas nos apropriar dessa realidade que o apóstolo Paulo ensina logo no início da carta de Éfesos, quando no verso 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O tema que o apóstolo Paulo vai desenvolver está relacionado com as bênçãos de Deus oferecida à sua igreja, a seu povo, a cada um de nós. E nós vamos ver especificamente a forma como o apóstolo Paulo vai apresentar isso. Primeiro, a bênção de ser escolhido pelo Pai. Perceba nos versos 4 e versos 5 que de duas maneiras diferentes ele vai usar a mesma expressão. Deus escolheu-nos, Deus nos predestinou. Nós somos escolhidos por Deus para receber as suas bênçãos. E o interessante é que ele enfatiza: antes que houvesse o mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E isso
nos traz como bênção algumas coisas muito favoráveis para a nossa própria segurança e fortalecimento da nossa fé. Porém, você pode observar nos versos 3, 4, 5 e 6 a maneira como o apóstolo Paulo vai mostrando essa bênção de ser escolhido pelo Pai como uma iniciativa exclusivamente da parte de Deus. E você vai ver repetidamente, Ele nos tem abençoado, Ele nos escolheu, foi Ele quem nos predestinou, foi Ele quem nos concedeu gratuitamente, manifestando a sua graça soberana em estar através da sua soberania, tendo essa iniciativa em nos conceder esta bênção de sermos escolhidos, predestinados e nos conceder gratuitamente isso para a nossa própria vida. Isso nos traz uma consciência muito clara. Se Deus é quem teve a iniciativa de fazer isso, nós somos alvo do seu amor. Observe na própria história de Israel, quando Abrão, ainda sendo escolhido para formar uma grande nação por promessa de Deus, Deus não escolheu por ter sido um povo grandioso, poderoso, muito pelo contrário, era um dos menores povos, um dos povos mais insignificantes, e Deus manifestou o seu amor por Israel em ter escolhido. E essa escolha veio alcançar a todos aqueles que, por meio de Cristo Jesus, passou a receber esta graça. E nisso vem exatamente todo o princípio da doutrina da eleição. Mas precisamos compreender algumas verdades importantes sobre esta doutrina. Primeiro, a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Você vai encontrar inúmeros textos dentro da palavra de Deus que nos traz esses ensinamentos a respeito da doutrina da eleição, da predestinação. Segundo, a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado, porque ela nos leva à consciência de não vivermos na prática do pecado, de que fomos eleitos em Cristo Jesus, tendo o perdão dos nossos pecados, mas para viver em novidade de vida, em procurar ter uma vida santa, correta, fiel àquele que nos escolheu para andarmos na sua maravilhosa luz. A terceira importância é que a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho, justamente porque foi iniciativa de Deus, foi Ele quem nos escolheu. Quando estivermos lendo o capítulo 2, nós vamos ver que nós não fizemos absolutamente nada para recebermos tão grande bênção deste Deus que nos amou e que mostrou o seu amor por meio do seu único Filho. E por último, a doutrina da eleição tem como resultado a adoção. Nos tornamos filhos de Deus, sendo adotados através da fé que Cristo Jesus veio a estar refletindo para alcançar a nossa vida, sendo resgatados por Ele. E a respeito deste termo resgatado, nós também vamos encontrar como segundo ponto que o apóstolo Paulo trabalha sobre essas bênçãos sem medidas, sobre essas bênçãos que Deus nos concedeu nas regiões celestiais em Cristo, é que a bênção de ser redimido pelo Filho. E isso você vai perceber do verso 7 ao verso 12, onde Paulo quer nos mostrar que em Jesus as nossas bênçãos são completas. E ali você vai encontrar três expressões. Primeiro, redenção, a bênção de ser redimido pelo Filho. Veja no início do verso 7, quando diz, no qual temos a redenção. E em seguida ele diz, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Isso foi por meio do sangue que Jesus derramou na cruz para trazer o perdão dos nossos pecados, para nos trazer a redenção,
E esta redenção é a libertação de um jugo de escravidão, de pecado que temos contra Deus, que somente Jesus Cristo pagou na cruz, derramando o seu sangue para pagar uma dívida que somente Jesus Cristo poderia pagar a nosso favor. E recebemos isso gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. A segunda bênção que ele se refere a essa redenção, ao fato de sermos redimidos, é a unificação, quando nos versos 9 e verso 10, você vai encontrar a seguinte expressão: de fazer convergir nele, de fazer convergir em Cristo Jesus, de nos unir a Cristo Jesus, tanto no seu sacrifício, quanto na nova vida que Cristo Jesus vem a trabalhar na nossa vida para que venhamos a viver. E a terceira realidade que faz parte dessa bênção de ser redimido pelo Filho é a herança que recebemos, quando no verso 11 ele vem a nos mostrar que fomos também feitos herança. Ou seja, a expressão original que encontramos desse termo no grego, ela significa termos nos tornado propriedade exclusiva de Deus. Esse termo, de forma literal, quem vai usar é Pedro na sua carta, quando diz que nós somos sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de estarmos glorificando o seu nome, fazendo a sua vontade. E vejam que esta bênção o apóstolo Paulo mostrou de maneira bem clara quando fomos redimidos por Cristo Jesus, para termos essa união com Deus por meio do seu único Filho. A bênção, como nós já vimos, em primeiro lugar, a bênção de ser escolhido pelo Pai, a bênção de ser redimidos pelo Filho, mas ainda nos últimos versos que nós lemos, 13 e 14, a bênção do selo do Espírito Santo na nossa vida. Quando ele diz lá nesses versos: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Interessante a gente ouvir esse termo, ser selado. Hoje nós vivemos um tempo em que selo é uma coisa que perdeu praticamente o seu valor. Só não perdeu o valor para colecionadores que procuram estar ali valorizando toda a realidade dos selos antigos que receberam. Porque hoje, quando queremos comunicar alguma coisa com as pessoas, simplesmente pegamos um celular, enviamos essa comunicação através do WhatsApp, ou quando é uma coisa mais extensa, através de e-mail e tantos outros meios de comunicação. Mas em tempos passados era necessário escrever as cartas, colocar no correio, e para que isso pudesse ter um encaminhamento era selado, como se estivesse dizendo assim: esta pessoa pagou para enviar esta carta ao seu destinatário. Ou, se raciocinarmos na realidade dos tempos passados, você pode lembrar do momento em que o povo de Israel precisou de um decreto de um rei no tempo de Esther, muito poderoso para poder se livrar da morte. O rei Artaxerxes, ele simplesmente estabeleceu o decreto e selou, dizendo: eu estou dando a garantia de que o povo de Israel pode realmente se defender dos outros povos para não ser exterminados. E até mesmo quando Jesus Cristo veio a morrer, por causa da preocupação dos sacerdotes de que alguém roubasse o corpo de Jesus, ao ser colocado no túmulo, o túmulo foi selado como garantia de que não poderia ser rompido. Este selo que recebemos de Deus, que é o seu Santo Espírito em nossa vida,
Ele é a garantia de sermos propriedade do Senhor. Ele é a garantia de termos a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. E ainda diz que ele se torna o penhor, aquilo que é depositado como garantia para o resgate da nossa vida em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, em uma outra carta que ele destinou aos irmãos da igreja em Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, ele enfatiza: não apagueis o Espírito. O Espírito é o selo do Senhor na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação, que Deus nos outorgou para sermos guiados por eles, para vivermos em Espírito. E por isso não podemos apagar o Espírito de Deus com a nossa carnalidade, com um estilo de vida que Deus não quer que venhamos a ter, coisas que o apóstolo Paulo trabalha nesta carta aos Efésios de uma maneira muito consistente, mas que devemos de ter isso como uma responsabilidade de saber que o Espírito Santo habita no coração daquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e que deve ter a sua vida controlada pelo Espírito de Deus. Sabendo dessas bênçãos que o Senhor concede a cada um de nós, que o apóstolo Paulo trabalha no início desta carta, nós devemos de fazer a seguinte reflexão: o que você tem feito para retribuir a Deus por tantas bênçãos espirituais que Ele tem te dado, por tantas bênçãos espirituais que Ele tem concedido na sua vida? O que você tem feito para retribuir isto ao Senhor? Devemos de estar refletindo nisso. E a maior retribuição é ter uma vida íntegra, uma vida de testemunho vivo e fiel, para influenciar outras pessoas a conhecerem esse Cristo maravilhoso que veio, através dele, abençoar a vida de cada um de nós ricamente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus continue abençoando você. Vamos orar. Pai, te damos graça pelo teu amor, que é inefável, um amor incomparável, manifestado em Cristo Jesus, que por meio dele nos trouxe todas essas bênçãos para a nossa vida. Bênçãos sem medidas, bênçãos que, por mais que venhamos a nos esforçar, não conseguimos, de uma maneira definitiva, manifestar a nossa gratidão. Mas devemos viver de uma forma tão responsável por teu Espírito que habita em nós, para refletirmos a vida de Jesus, a vida de outras pessoas. E nos ajude, ó Pai, a viver desta forma. É o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida neste domingo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a ação do seu Espírito recaia abundantemente sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.